Olá, tudo bom? Vamos continuar a nossa aula aqui. Pessoal, eu estou começando agora, então às vezes eu me esqueço, né, de pedir like, de pedir para vocês se inscreverem no canal. Então, estou pedindo agora. Que eu acho isso super chato no YouTube, assim, dê o like, se inscreva no canal, né? Mas enfim, faz parte do negócio, né, gente? Então, se você gostar do vídeo, dê o seu like, né, se inscreva no canal, espalhe pro pessoal. Aqui a gente está falando de biologia, de genética, de desenvolvimento. Claro que eu vou abordar todos os aspectos da biologia, mas esse, no caso, é o que eu acho mais curioso e o que eu menos ouço falar, né? Na grade da escola, a gente mal consegue tocar nesse assunto, né? E é um assunto tão importante, gente, que facilita tanto a vida das pessoas. Será que se todas as pessoas compreendessem o que é o sexo genético, como a criança se desenvolve, qual é a função dos hormônios nesse. Será que as pessoas teriam tanto preconceito? Será que seria necessário todas essas. Se bem que, lamentavelmente, a gente sabe que boa parte dessa guerra cultural que a gente está vivenciando tem a ver literalmente com política, né? Pessoas mal intencionadas se apossam de temas que diz respeito à vida das pessoas para usar essas pessoas politicamente. É muito triste, tá, gente? Mas enfim, é isso, né? É o mundo que nós vivemos, porque isso não é só no Brasil, é no mundo, tá? Um grupo de pessoas se apossaram dessa questão e se dizem os únicos representantes dos homossexuais. Os próprios militantes, eles ao invés de procurarem uma explicação científica, porque contra fatos não há argumentos, então se você consegue explicar cientificamente o fenômeno LGBT, não há como alguém dizer assim, não, isso é ser vergonhice, é safadeza, se aprende, etc e tal. Mas lamentavelmente eles procuram outro caminho, até porque alguns me dizem o seguinte, alguns alunos meus chegaram para mim e falaram assim, olha professora, sabe o que é? Que a gente não quer ser visto de maneira médica, a gente prefere a teoria queer, por exemplo, porque ela diz que é uma coisa que a gente escolhe. E, gente, não, você não escolhe ser homossexual, você não escolhe ser heterossexual, você não escolhe ser bissexual, transexual e muito menos intersexual, né? Então, a questão intersexual, essa então, ela explica todos os outros fatores, tá? Então, a gente vai falar disso, da virilização de um feto. Nós vamos falar hoje de uma síndrome chamada Síndrome de Morris. A Síndrome de Morris, ela explica exatamente o desenvolvimento, né, de um feto, se ele vai ou não virilizar. Do contrário, também existe a Síndrome de Morris são mulheres XY. Ponto. Você fala, oi, como assim, professor? Peraí. Professora, eu acabei de ver a sua aula lá do começo, tá? A senhora falou, a senhora disse textualmente, tá lá gravadinho que homem é XY e mulher é XX. Isso mesmo. A senhora acabou de falar de mulheres XY. Exatamente. Eu vou falar hoje de mulheres XY. Como assim, professora? Assim, gente. Um feto, para nascer homem, ele não basta você ter o sexo genético. Lembra que eu falei para vocês? Que não basta ter XY, tá? Isso não garante que o feto vai ser um homem, que ele vai virilizar 100%, ou que ele vai se sentir como homem, ou que ele vai ter afeto como homem, né? Porque assim, a natureza, ela programou, ela tem programas agindo. Os hormônios são esses programas, tá, gente? Pensa no hormônio como um Java da vida, né? Um código-fonte. Eles é que vão programar você, tá? Se tudo der certinho, a sua programação sai perfeita, você é uma menina e você é um menino. Porém, entretanto, doravante, aquilo que eu falei para vocês antes. Se você tem um único sexo e esse sexo foi transformado em dois, você vai ter uma variável. O que é essa variável? É quando algo não sai de acordo com aquilo que estava nos planos. Tudo bem? O que é a síndrome de Morris? A síndrome de Morris é um defeito nos receptores AR, nos receptores para hormônios. Aí, o que é receptores? Eu não estou entendendo nada. Vamos ver se esse slide facilita aqui, ó. Tá vendo isso aqui em verdinho, aqui, ó? Ele é um receptor de hormônio. Então, a gente está vendo aqui uma célula endócrina produzindo hormônio. O hormônio cai na corrente sanguínea e essa célula alvo, que é alvo do hormônio, vai ter um receptor para recepcionar esse hormônio. Tranquilo, né? Ó, legal. Então, uma célula endócrina, que pode ser o timo, que pode ser o pineal, que pode ser o pâncreas,
ela solta um hormônio que vai ser necessário ser recepcionado por uma determinada célula, a célula alvo. E esse receptor aqui, ó, vem o hormônio tá aqui, tarará, 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 pá, entrou no receptor, oba, deu tudo certinho, certo? Beleza. A gente, esse aqui vocês já viram, né? Em outro momento, eu já mostrei para vocês que um cariótipo masculino é X e Y, né? E lembra que a professora explicou por que o Y é tão pequenininho? Porque ele só tem uma função, a função dele é trazer um gene chamado SRY, que vai transformar o feto. Esse gene, ele chega assim e fala assim, ó, aqui vai ser menino, tá? Acabou, aqui vai ser menino. Ele destrói os ductos de Müller, né? E aí ele vai dar toda a informação genética para testículo, próstata, etc e tal, né? Que são a genitália interna masculina. Bom, então aí tem um cariótipo. Vamos supor que você acabou de ficar grávida. Você acabou de perceber que está grávida. Você fez o teste, foi na farmácia, comprou o teste, aí você já está naquela ansiedade. Você fala, ai gente, eu quero saber se é menino ou se é menina. Ah, eu quero. Fulana, espera, daqui a não sei quantos meses você vai saber. Ah, não, eu quero saber. Tem como? Tem. Exame de sexagem, né? Aí você vai lá, faz um exame de sangue. E aí, o que acontece, gente? Quando uma mulher está grávida de um menino, começam a circular esse cromossomo aqui no sangue da mãe. Olha que louco. Lembra que eu falei para vocês que tem mulheres que não conseguem engravidar de menino? Justamente por isso, porque o sistema imunológico dela rejeita o Y, tá? E aí ela, para engravidar de um menino, ela tem que fazer tratamento. Mas na maioria das vezes dá tudo certo. E aí, com uma semana de gravidez, você tem como saber o sexo do bebê. Você vai fazer um exame de sexagem, você vai fazer um exame de sangue, e se nesse exame de sangue for detectado um Y, você está grávida de um menino. Aí, beleza, você está lá, tudo planejado, né? Vai ser um menino, seu marido está feliz da vida. Aí, quando nasce, né, o bebê, o que acontece? Nasce uma bela menininha. Oi? Mas como assim? O sexo genético é masculino. Como nasceu uma menina? Não era para nascer um menino? Era para nascer um menino, só que se essa criança for portadora da síndrome de Morris, não adianta. Você pode injetar 1 tonelada de testosterona nessa criança e ela não viriliza, tá? Então, o que é o feto virilizar? É reagir à testosterona. Testosterona é o hormônio dos homens, é o hormônio para fazer homem. Se o feto não reage à testosterona, ele não viriliza. Ele volta à forma padrão, que é feminina, e nasce menina, tá, gente? O que acontece aqui? Por exemplo, você tem o sexo genético XY, que vai produzir testosterona. Esse é o receptor da testosterona. Se o feto tem esse receptor, beleza, menininho. Se ele não tiver, tá vendo aqui, a ausência do receptor, vai nascer menina. Genitália feminina, normal, tá? Vai ser funcional essa genitália, inclusive. Esta menina, aí você vai fazer, peraí, professora, não só um momentinho, não entendi. Se é menino geneticamente, como é que vai virar menina se não tem estrogênio? Ah, então, detalhe muito interessante. Olha só que curioso, gente. Como essa criança, ela não tem o receptor para testosterona, o corpo dela, ela tem testículo, tá? Essa criança, ela vai ter testículo interno, normalmente ele fica escondido na cavidade ali abdominal, tá? E ele vai estar secretando hormônio, que o testículo secreta o quê? Testosterona. Mas a criança não reage. E então o organismo dessa criança vai transformar em estrogênio. Atenção, meninos. Nossa, mas essa telinha aqui que fica entrando é chata, viu? Desculpa aí, tá, pessoal? Atenção, meninos. Álcool transforma testosterona em estrogênio, tá, gente? Então se você gosta de uma bebidinha, de uma cervejinha gelada, etc e tal, aí quando chega lá nos 40, começa a aparecer umas tetinhas assim, né? Você imagina com uma tia de leve, pode ser que você esteja ingerindo muito álcool e a sua testosterona esteja em baixa, tá? Porque álcool transforma testosterona em estrogênio, tá, gente? Então, voltando aqui, essa criança, ela vai ter um desenvolvimento normal. Ela vai desenvolver mamas, ela vai ter bastante carne nos quadris, bastante gordura, aliás, né? Ela vai ser uma menina super feminina, tá, gente? As mulheres XY são super femininas, justamente para elas não reagir à testosterona. Então, o cérebro delas configura 100% feminino. Só que chega a adolescência, as amiguinhas tudo menstruando, chega a 16 anos, na de menstruação, ela vai perguntar para a mãe, nossa, será que não
Tem uma coisa errada? Cadê minha menstruação? Fulana já menstruou? Minhas amigas já menstruaram? A mãe vai levar no ginecologista. O ginecologista vai se deparar com uma vagina de fundo cego, ou seja, sem útero. E é logo, lógico, ele é médico, ele sabe disso, todo ginecologista sabe. Ele vai ver que ele vai. Ah, é uma síndrome de Morris. Ele vai pedir então um exame de cariótipo, né? Que é esse aqui. E lá no par sexual vai estar um X e um Y ao invés de 2X. E aí ele vai concluir que é síndrome de Morris, né? A síndrome de Morris é a insensibilidade androgênica. O feto não reage à testosterona. Se não reage à testosterona, volta à forma padrão. Lembra que a professora falou que até a 6ª semana de gravidez todo o feto é menina? A forma padrão, ele volta à forma padrão, nasce menina, tá, gente? Claro que para a criança isso é dramático, né? Eu não sei como é que está o protocolo médico hoje para lidar com o intersexual. Gente, o nome disso é intersexual, não é mais hermafrodita. No passado, né? Essas pessoas eram chamadas de hermafrodita. Na verdade, o hermafrodita é o que da síndrome de Morris incompleta, tá, gente? Porque a síndrome de Morris tem dois tipos. Completa e incompleta. Na incompleta, a genitália fica ambígua, tá? Então, assim, acontece de ter o pênis, mas ter uma abertura vaginal embaixo, ao invés do saco escrotal. Então, aí as pessoas no passado chamavam isso de, é dois sexos, tem vagina, tem pênis, então é um hermafrodita. Não é um hermafrodita em seres humanos, isso não acontece. Essa questão de você ter as duas gônadas ativas, tá, gente? Mas, hoje em dia, a gente chama de intersexual. E aí, a gente vê que aqui no caso, por exemplo, aqui, ó, como os hormônios afetam o desenvolvimento de uma genitália. Aqui, gente, tá com 8 semanas. Vocês podem ver que essa genitália, ela é muito semelhante a uma genitália feminina, mas na verdade pode ser uma genitália masculina. Ela ainda vai se desenvolver. E quem vai fazer esse desenvolvimento é o hormônio testosterona. Aí você fala assim, mas peraí, professora, como assim? As gônadas é indiferenciada até a 6ª semana de gravidez. Isso. Então, como é que vai... Se não tem testículo, como é que vai ter testosterona? Se até então as gônadas não é nem testículo, nem ovário. Aí é que tá. O gene SRY vai ativar um hormônio chamado HY. Esse hormônio é que vai dar origem à transformação da gônada. Se ela vai se transformar em ovário ou testículo. Se for testículo, a criança vai ser inundada de testosterona e vai virilizar. Se for ovário, ela vai ser inundada de estrogênio e vai continuar a sua... Porque a mulher, gente, o nascimento de uma criança do sexo feminino é passivo. O feto, ele se desenvolve naturalmente como fêmea, tá? Para ele não nascer fêmea, tem que ter uma intervenção. A intervenção é o gene SRY que vem no cromossomo Y, tá? Ou seja, a virilização de um feto, o nascimento de um menino é uma ação ativa. O nascimento de uma menina é passiva. O desenvolvimento de um feto em fêmea é passivo, do menino não, é ativo. Você tem que ter uma intervenção e você tem que ter uma cascata de hormônios agindo para aquele feto virilizar 100%. Aqui nesse slide aqui, ó, dá pra gente ver melhor a genitália indiferenciada, né? E aqui você vai vendo como, o que acontece. Por exemplo, assim, o tubérculo, que é essa pontinha aqui, tanto no clítoris quanto no pênis, essa pontinha indiferenciada a gente chama de tubérculo, tá? Aí o que acontece? Você veja que no caso da fêmea, ela vai invaginando, ou seja, esse tubérculo vai ficando pequenininho, vai dar origem ao clítoris, vai se abrir, né? Aqui você já tem a formação dos grandes lábios, com 12 semanas, e aí com 34 semanas você já tem uma vagina formada, né? Ela tem as duas entradas da uretra e do útero, e os grandes lábios e os pequenos lábios, e aqui você tem o clítoris. O clítoris no macho, ele vai crescer e vai virar o pênis. E os grandes lábios, esses aqui, vão se fechar, tá vendo aqui? E virar o escroto, tá? O que é a genitália masculina? É uma vagina, tá? Transformada pelo efeito da testosterona. Toda essa transformação aqui, gente, é feita pela testosterona. O poder de virilização da testosterona é incrível. Quem já viu uma mudança de sexo de mulher que passa a tomar testosterona sintética para fazer a transição, né, de gênero? Ela tem um cérebro masculino, então ela precisa que o seu corpo se adeque ao seu cérebro. Então ela vai tomar testosterona, ela vai crescer barba, ela vai perder cabelo, ela vai ter todas essas configurações masculinas, mesmo depois de adulta, tá, gente?
Se uma pessoa tomar testosterona sintética, vai engrossar a voz, vai criar pelo. Do contrário, também é verdadeiro. Se um homem com 12, 13 anos começar a tomar hormônios femininos através de concepcional, anticoncepcional, etc., ele não vai desenvolver as características masculinas, tá? Ele não vai engrossar a voz, ele não vai desenvolver barba. Então vocês vejam que o hormônio é, sem dúvida nenhuma, o responsável por essa grande transformação entre macho e fêmea, tá, gente? E acontece só com as gônadas? É só isso que os hormônios transformam? Não, gente. Os hormônios também transformam o cérebro. Hormônio configura cérebro e genitália. Opa! Então, peraí, professora, a senhora está dizendo que existe um modelo de cérebro masculino e um feminino? Estou dizendo, não é porque eu acho, é porque a ciência aprova. E o comportamento de um indivíduo também é, né, uma... Desculpa que eu dei uma engasgada aqui, gente. O comportamento do indivíduo também é feito por essa configuração. Então, meninos são mais destemidos, são mais bagunceiros, entre aspas, né? Assim, que tem menina bagunceira também. Mas você sabe que existe um comportamento, você consegue perceber um comportamento da fêmea e do macho que é diferente. A gente na natureza chama isso de dimorfismo sexual, né? Machos e fêmeas têm aparência diferente, mas não é só aparência, gente. O cérebro também é diferente. O cérebro também é configurado pelos hormônios, tá? E isso faz com que você tenha o famoso fenômeno LGBT. Então, o que acontece? No caso de uma menina, de uma mulher XY, ela vai ser 100% feminina, porque como ela não reage à testosterona, o cérebro dela vai configurar feminino. Então ela vai ter uma estrutura feminina. As mulheres aprendem a falar primeiro que os homens, as mulheres enxergam mais cores, etc e tal, por conta dos hormônios, estrogênio, da maneira como o cérebro dela é configurado. Os homens, por sua vez, gente, eles têm uma capacidade de orientação espacial melhor que as mulheres. Eles têm uma capacidade de foco também melhor do que as mulheres, tá? As mulheres são super ecléticas, elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Já os homens, eles usam um hemisfério de cada vez. Porque a testosterona compartimenta o sexo, o cérebro do homem, tá? Agora, e o homossexual, e o transexual, e o intersexual? Como é o cérebro dele? É um cérebro, como a gente fala, ele é um cérebro ambíguo, tá? Ele é um cérebro que fica ali no limiar dos dois. Não é por um acaso, gente, que os homossexuais são maioria absoluta no universo das artes. Vocês já observaram isso? Vocês já perceberam que cada dia que se passa, mais pessoas saem do armário? A gente usa essa gíria para as pessoas que não se revelavam a sua sexualidade antes, né? Elas saem do armário e você fala assim, nossa, mas um artista falando de tal é gay, um artista falando de tal é isso. Mas por quê? Normalmente, os homossexuais, eles têm uma visão de mundo mais abrangente, por eles terem um cérebro ambíguo, um cérebro que tramita entre os dois universos, feminino e masculino. Então, autores, grandes escritores, grandes compositores. A gente tem aí no Brasil Cazuza, Renato Russo, internacional Freddie Mercury, Elton John. A maioria desses artistas são homossexuais e sim, o cérebro deles, por ser esse cérebro que tramita nesses dois universos, provavelmente dá a essas pessoas essa capacidade incrível, né, de serem mais, de terem uma visão de mundo mais eclética, né? E tem a ver, gente, tá? Não é por um acaso não. Vocês podem perguntar isso para qualquer artista. O universo artista é um universo homossexual. Por quê? Porque o cérebro do homossexual, ele tramita entre os dois universos, masculino e feminino. E tudo isso, gente, é biológico, tá, gente? A criança nasce assim. Em biologia, a gente fala que isso é constitucional. Isso é genético, professora? Passa? É um gene? Não, gente. Isso é constitucional. Quer dizer que no momento que a criança está se gerando no ventre da mãe, vai acontecer eventos que podem ou não deflagrar esse tipo de coisa, né? No caso dos receptores AR, a gente ainda não conseguiu descobrir o que causa essa anulação do receptor, porque raios ele simplesmente não consegue receptar a testosterona. Eu ainda desconheço se existe um gene para isso na literatura, eu não achei. Mas o fato é que as crianças com síndrome de Morris não virilizam porque não tem o receptor para a testosterona. E a síndrome de Morris incompleta, você vai ter uma criança com a genitália indefinida, ela pode ou não ser hétero ou homo, também vai ser indefinido. E tudo isso nos faz entender que essa questão é muito mais complexa e ela é uma questão que não passa, né, por crenças nem por questões políticas, tá, pessoal?
Vamos ficar por aqui, eu acho que essa aula já ficou longa demais, porque o assunto é muito legal. E aí na próxima aula eu vou tentar abordar essa questão com mais sobre a questão das mulheres. Se existem mulheres XY, existem homens XX? Sim, mas a gente vai ver isso numa próxima aula.